Por que tantas crianças nascem diferentes hoje? Algo está mudando na humanidade. E existe um chamado silencioso. Algo está mudando no mundo. Não apenas na política. Não apenas na tecnologia. Não apenas no clima. Algo está mudando na própria humanidade. Em todos os continentes, culturas e sociedades, cresce uma pergunta silenciosa, profunda e muitas vezes desconfortável. Por que tantas crianças estão nascendo diferentes hoje? Crianças mais sensíveis, mais intuitivas, menos adaptadas a estruturas rígidas, mais questionadoras, mais conectadas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas. Este não é um vídeo para gerar medo, nem para rotular, nem para romantizar. Este é um convite à compreensão profunda. Este é o canal Elevação da Consciência. Um espaço onde espiritualidade e ciência não competem, se complementam e andam juntas. Aqui unimos neurociência, biologia, física, cosmologia, psicologia, espiritualidade ancestral e os ensinamentos de grandes mestres que passaram pela Terra com um único propósito: expandir a consciência humana e elevar nossa percepção da realidade. Ao longo de várias séries, percorremos uma grande jornada, do eu ao nós, da mente à consciência, da cura individual à transformação coletiva. E agora, chegamos a um tema que toca diretamente o futuro da humanidade. Um fenômeno global, não um local. Não estamos falando de um fenômeno isolado. Relatos semelhantes surgem no Brasil, na Europa, os Estados Unidos, na Ásia, em comunidades tradicionais e centros urbanos. Profissionais da saúde, educadores, psicólogos e famílias percebem padrões que se repetem. Aumento de crianças altamente sensíveis, crescimento de diagnósticos no espectro do autismo, crianças com extrema empatia, mas dificuldade de adaptação social, outras com inteligência emocional profunda, mais rejeição à autoridade imposta, muitas com sensação clara de não pertencimento. Isso não é local. Isso é global. E fenômenos globais pedem visão ampliada, não explicações rasas. A visão científica, uma parte da verdade. A ciência oferece explicações importantes e elas não devem ser descartadas. Fatores como mudanças ambientais, alimentação industrializada, poluição química, estímulos excessivos, alterações hormonais e transformações no ritmo de vida moderno influenciam profundamente o desenvolvimento humano. A epigenética, por exemplo, mostra que o ambiente pode ativar ou silenciar genes. Ou seja, o ser humano não é apenas resultado do DNA, mas da interação entre genética, ambiente e experiência. Mas, aqui surge uma pergunta essencial: por que essas mudanças parecem apontar sempre para maior sensibilidade, e não apenas para disfunção? Mesmo com avanços extraordinários, a ciência reconhece seus limites. Ela mede. Ela observa. Ela descreve. Mas nem tudo que existe é mensurável apenas por instrumentos. A própria neurociência já admite: consciência não é totalmente explicada pelo cérebro, percepção vai além da matéria e sensibilidade não é fraqueza, é processamento profundo. E quando um fenômeno cresce em escala planetária, é um sinal a ser compreendido. A visão espiritual. Um olhar antigo, mas atual. Diversas tradições antigas falavam de eras de transição. Os povos andinos falavam da união da águia e do condor. Os maias falavam do fim de ciclos e início de novos tempos. Textos hindus falam de mudanças de yugas. Tradições indígenas sempre disseram que as crianças carregam o espírito do tempo que chega. A espiritualidade nunca viu o ser humano apenas como corpo, mas como corpo, mente, emoção, energia e consciência. E quando a consciência coletiva muda, o tipo de ser humano que nasce também muda. São crianças diferentes ou o mundo está desalinhado para o nível de consciência delas? Talvez a pergunta não seja por que essas crianças são diferentes, mas sim, por que o mundo ainda é tão rígido para elas? Talvez essas crianças não estejam erradas. Talvez estejam afinadas com uma frequência que o mundo adulto desaprendeu.
sensibilidade, intuição, empatia e percepção profunda são dons, mas se tornam sofrimento em ambientes que valorizam apenas produtividade, competição e ruído constante. Antes de rotular, antes de medicar, antes de tentar ajustar a criança ao sistema, talvez seja a hora de perguntar: que sistema e ensinamentos estamos oferecendo a elas? Algo está mudando na humanidade. E essas crianças podem ser mensageiras silenciosas dessa transição. E agora, vamos aprofundar em genética e epigenética, consciência e sensibilidade, espiritualidade e ciência, antigas profecias e dados modernos, e o que tudo isso pode significar para o futuro humano. Não para criar respostas prontas, mas para expandir a consciência. Porque compreender é o primeiro passo para amar. E amar é o primeiro passo para evoluir. O que a ciência está observando? Uma mudança real, mensurável e global. Nos últimos anos, algo começou a chamar a atenção de pesquisadores, médicos, educadores e famílias em todo o mundo. Não como teoria espiritual, não como crença mística, mas como dado observável. Cada vez mais crianças estão nascendo com características neurológicas, sensoriais e cognitivas diferentes das gerações anteriores. E antes de qualquer interpretação espiritual, é essencial dizer com clareza: essas crianças não são menos. Essas crianças não são defeituosas. Essas crianças não são erros da natureza. Elas são diferentes, e a ciência já reconhece isso. O que a ciência moderna está vendo? Em termos científicos, observamos um aumento significativo em diagnósticos como transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, altas habilidades sensoriais, hipersensibilidade emocional e ambiental, padrões cognitivos não lineares. Mas aqui surge um ponto crucial: o diagnóstico descreve o comportamento, não define o ser. A ciência descreve como o cérebro funciona. Ela ainda está aprendendo por que ele funciona assim. Um cérebro diferente não é um cérebro inferior. Pesquisas em neurociência mostram que muitas dessas crianças apresentam conexões neurais mais amplas ou mais rápidas, processamento simultâneo de múltiplas informações, menor tolerância a ambientes artificiais, maior sensibilidade a estímulos emocionais. Isso não indica atraso evolutivo. Em muitos casos, indica outro tipo de organização neurológica. A ciência começa a entender que o cérebro humano não evoluía apenas em eficiência. Ele evoluía também em sensibilidade. Sensibilidade não é fraqueza. Durante muito tempo, a humanidade valorizou força, controle, obediência e adaptação ao sistema. Mas o mundo que estamos vivendo hoje exige outras habilidades: empatia, percepção, criatividade, consciência emocional e intuição. Muitas crianças atuais demonstram exatamente isso desde muito cedo. Elas sentem demais, percebem demais, questionam demais. E isso, em um mundo ainda baseado em rigidez, gera conflito. A ciência começa a rever seus próprios limites. Hoje, neurocientistas reconhecem algo importante: não existe um único modelo de inteligência. A mente humana pode se expressar de muitas formas: pela lógica, pelo emocional, pela percepção intuitiva, sensorial, criativa e sistêmica. O problema não está nas crianças. Está em sistemas educacionais, sociais e culturais que ainda não acompanharam a mudança. O ambiente influencia o cérebro e a consciência. Outro ponto amplamente estudado. O cérebro humano é profundamente influenciado por ambiente emocional, qualidade das relações, exposição à tecnologia, campo social e nível de estresse coletivo. Vivemos em um planeta em transição intensa. A ciência chama isso de mudanças ambientais, aceleração social e sobrecarga sensorial. A espiritualidade chama de transição de consciência e mudança de ciclo e despertar coletivo. Talvez não sejam ideias opostas. Talvez sejam linguagens diferentes para o mesmo fenômeno. Crianças não vêm prontas para um mundo antigo. Muitos especialistas observam algo curioso. Essas crianças,
Não se adaptam bem à competição excessiva, rejeitam autoridades sem sentido, questionam normas que não fazem sentido e têm dificuldade em ambientes desumanizados. Mas florescem quando encontram acolhimento, verdade, coerência, amor e propósito. Isso não é rebeldia patológica. É incompatibilidade com modelos ultrapassados. A ciência começa a falar de inteligência emocional, inteligência social, inteligência sistêmica e inteligência integrativa. A espiritualidade sempre falou de consciência, alma e percepção ampliada. Talvez estejamos observando o nascimento de uma geração que pensa menos em hierarquia, sente mais interconexão e percebe o mundo como sistema vivo. A pergunta que a ciência ainda não responde. A ciência observa, mede, classifica, mas ainda não responde plenamente a uma pergunta essencial: por que isso está acontecendo agora? Por que em escala global? Por que simultaneamente em tantos países? Por que justamente em um período de crise planetária? Essa pergunta nos leva além da ciência clássica. O que estamos vendo não é um erro genético em massa. É uma mudança real no padrão humano. A ciência está começando a perceber. A sociedade ainda está tentando se ajustar. E a consciência está despertando. Agora, vamos além da biologia e da neurologia. Vamos falar de algo que atravessa culturas, épocas e tradições. Será que essas crianças são apenas um fenômeno clínico ou um sinal de transição da consciência humana? O que as tradições antigas diziam sobre isso? Desde muito antes da ciência moderna existir, desde muito antes de termos diagnósticos, estatísticas ou classificações, as tradições antigas já falavam sobre tempos de transição. Tempos em que algo mudaria profundamente na humanidade. Tempos em que novas crianças nasceriam diferentes. Não como erro. Não como castigo. Mas como sinal de mudança de ciclo. Ciclos de consciência na história humana. Quase todas as grandes civilizações antigas entendiam o tempo de forma cíclica, não linear. Para elas, a humanidade passa por eras de consciência. Cada era tem valores, percepções e desafios específicos, e a transição entre eras nunca é suave, é intensa. Esses momentos de transição sempre foram acompanhados por crises sociais, colapso de velhos sistemas, mudanças profundas na forma de viver e nascimentos diferentes. A profecia dos povos indígenas, as crianças da transição. Entre diversos povos indígenas das Américas, da Oceania e da Ásia, encontramos narrativas muito semelhantes. Os Hopi falavam de crianças que nasceriam quando o mundo estivesse fora de equilíbrio. Os povos andinos falavam dos filhos do novo sol. Tradições xamânicas falavam da geração do arco-íris. Essas crianças seriam descritas como mais sensíveis, menos tolerantes à violência, menos adaptáveis a hierarquias rígidas, profundamente conectadas à verdade interior. Não eram vistas como superiores. Eram vistas como mensageiras de ajuste. Textos antigos e escolas de mistério. Em antigas escolas de mistério, no Egito, na Grécia e na Índia, havia o entendimento de que almas nascem em corpos adequados ao momento da consciência coletiva. Ou seja, quando a consciência de uma época muda, o tipo de sensibilidade que encarna também muda. Essas tradições falavam de espíritos antigos retornando, almas mais conscientes escolhendo nascer em tempos difíceis, crianças que não se encaixariam nos velhos modelos de educação. Não para sofrer, mas para forçar uma transformação. É muito importante dizer com clareza, essas tradições não precisam ser interpretadas literalmente. Não estamos falando de crianças especiais no sentido de superioridade, nem de uma divisão espiritual entre seres humanos. Estamos falando de símbolos, de arquétipos, de leituras espirituais do momento histórico. A espiritualidade antiga não separava a biologia de consciência. Ela via o ser humano como expressão do campo coletivo. E o que todas essas tradições têm em comum? Mesmo separadas por oceanos e milênios, elas concordavam em algo essencial. Em tempos de grande desequilíbrio, nascem seres menos adaptados ao desequilíbrio. Não porque estejam errados,
mas porque o mundo precisa mudar. Essas crianças seriam espelhos vivos, pontos de tensão, catalisadores de revisão. Elas incomodam porque não aceitam o que não faz sentido. Nada disso nega a importância do cuidado, do acompanhamento médico, do apoio psicológico e do amor prático no dia a dia. Mas amplia a pergunta. Talvez o sofrimento não esteja na criança. Talvez esteja na tentativa de fazê-la caber em um mundo que já não funciona. Se tantas tradições antigas falavam de ciclos, se essas crianças aparecem em todo o planeta, se a ciência começa a reconhecer cérebros diferentes, não defeituosos, então surge uma pergunta ainda mais profunda. E se a consciência coletiva do planeta estiver mudando? E se quem nasce agora já nasce sintonizado nesse novo campo? É exatamente isso que vamos explorar agora. Consciência, não localidade e o campo coletivo. Talvez a pergunta correta não seja: o que há de diferente nessas crianças? Mas, o que mudou no campo em que elas estão nascendo? Porque se a consciência não é apenas um produto do cérebro, se ela é um campo, então qualquer mudança nesse campo afetaria diretamente quem nasce dentro dele. E aqui, ciência e espiritualidade começam a se encontrar de forma silenciosa, mais profunda. Durante muito tempo, acreditamos que o cérebro gera consciência, a mente está confinada ao corpo, e cada indivíduo é uma unidade isolada. Mas esse modelo está sendo questionado. Hoje, cresce a hipótese de que a consciência pode ser um campo não local, assim como campos eletromagnéticos ou gravitacionais. O cérebro, nesse modelo, não criaria consciência, ele a captaria, traduziria e expressaria. Assim como um rádio não cria música, mas sintoniza uma frequência que já existe. O que significa não localidade? Na física quântica, a não localidade é um fenômeno real e comprovado. Partículas separadas por grandes distâncias continuam conectadas instantaneamente. Sem troca de sinal. Sem tempo. Sem espaço. Isso quebra a lógica clássica. E levanta uma pergunta inevitável. E se a consciência também não for local? E se pensamentos, emoções e estados internos não estiverem confinados apenas ao indivíduo? Se a consciência é um campo, então existe algo como um campo coletivo humano. Um campo formado por emoções acumuladas, padrões mentais, crenças, traumas, medos e também esperanças. Esse campo não é estático. Ele muda com o tempo. E hoje, vivemos um período de excesso de informação, aceleração, ansiedade coletiva, colapso de velhos sistemas e questionamento profundo de valores. Tudo isso altera o campo. Agora, imagine nascer dentro de um campo assim. Imagine um sistema nervoso em formação, imerso em estímulos intensos, contradições emocionais, tensões globais, mas também em uma busca crescente por sentido. Talvez essas crianças não estejam desconectadas. Talvez estejam hiperconectadas. Conectadas demais para um mundo que ainda opera em modos antigos. Muitas dessas crianças apresentam hipersensibilidade sensorial, intensa percepção emocional, dificuldade com ambientes rígidos, rejeição à violência, à competição excessiva ou à falsidade. Isso costuma ser visto como déficit. Mas em um outro olhar, isso pode ser visto como sensibilidade ampliada ao campo. Sensibilidade não como fraqueza, mas como capacidade de percepção refinada. Se o campo coletivo está mudando, quem nasce agora não precisa mudar depois. Já nasce diferente. E isso é uma lógica. Nasce diferente, não porque seja superior, não porque seja especial, mas porque o contexto vibracional é outro. O corpo biológico é semelhante, mas a forma de perceber a realidade não é. Ciência e espiritualidade dizem algo parecido. A ciência começa a falar em campos de consciência, informação não local, mente estendida, interconexão profunda. A espiritualidade sempre falou em consciência universal, unidade, campos sutis, interdependência. Palavras diferentes. A mesma direção. Talvez essas crianças funcionem como sensores mais abertos, antenas mais sensíveis,
indicadores de que algo no campo não está coerente. Elas não se adaptam ao mundo rígido porque o mundo rígido já não faz sentido. O desconforto não é defeito. É sinal. O convite não é: consertem as crianças. O convite é: olhem para o campo que estamos criando. Como vivemos? Como educamos? Como nos relacionamos? Que emoções sustentamos diariamente? Porque o campo coletivo é construído por todos nós. Talvez estejamos tentando explicar com rótulos individuais algo que é, na verdade, coletivo. Talvez essas crianças não estejam desconectadas da realidade, talvez estejam conectadas demais a uma realidade que ainda não aprendemos a sustentar. Agora, vamos atravessar uma ideia ainda mais profunda. Não é evolução biológica rápida, é outra coisa. E essa compreensão pode mudar completamente a forma como enxergamos o presente e o futuro da humanidade. Não é evolução biológica rápida. É outra coisa. Uma pausa necessária. Há algo que precisamos esclarecer com honestidade, calma e lucidez. Quando observamos o número crescente de crianças consideradas diferentes, muitos pensam imediatamente em evolução biológica. Mas a ciência é clara em um ponto fundamental: a evolução biológica é lenta. Ela acontece ao longo de milhares, às vezes milhões de anos. Mutação genética significativa não ocorre em poucas décadas. Mudanças estruturais no DNA não surgem de geração em geração tão rapidamente. Então surge uma pergunta inevitável: se o corpo humano é praticamente o mesmo, o que está mudando tão rápido? O corpo não mudou tanto. O ambiente, sim. O cérebro humano de hoje é quase idêntico ao de 100, 500 ou 2000 anos atrás. Mas o ambiente em que ele nasce, esse mudou drasticamente. Nunca, em toda a história da humanidade, um ser humano nasceu em um mundo com excesso constante de estímulos, fluxo contínuo de informação, velocidade emocional acelerada, tensão coletiva global, ansiedade normalizada e desconexão do corpo e da natureza. O sistema nervoso humano não foi projetado para esse nível de estímulo contínuo. E algumas crianças sentem isso mais profundamente. O que está mudando rápido não é o corpo, é o campo. Aqui entramos em um ponto-chave. O que mudou rapidamente não foi a biologia básica e a estrutura física do cérebro. O que mudou foi o ambiente informacional, o campo emocional coletivo e o nível de consciência do planeta. Vivemos imersos em um campo invisível de pensamentos, emoções, notícias, imagens, medos e expectativas. Esse campo não é neutro. Ele molda a percepção. Ele molda a sensibilidade. Ele molda comportamento. Epigenética, a ponte silenciosa. A ciência moderna já reconhece algo fundamental: os genes não são destino fixo. A epigenética mostra que o ambiente, as emoções, o estresse, a qualidade do vínculo, o estado emocional da mãe durante a gestação influenciam como genes se expressam. O código genético pode ser o mesmo, mas a forma como ele se manifesta muda. Isso não é espiritualidade. Isso é biologia moderna. Agora, vamos mais fundo, com cuidado e responsabilidade. Talvez não estejamos diante de uma evolução do corpo, mas de uma mudança na forma de perceber a realidade. Percepção é tudo. Duas pessoas podem viver no mesmo mundo físico e habitar universos internos completamente diferentes. Essas crianças percebem mais, sentem mais, captam nuances emocionais, reagem ao não dito e se afetam com incoerências. Não porque são fracas, mas porque são mais abertas. O corpo pode ser o mesmo, mas a forma de sentir o mundo não é. O corpo pode ser o mesmo, mas o sistema perceptivo não é. O corpo pode ser o mesmo, mas o nível de sensibilidade mudou. O corpo pode ser o mesmo, mas o campo em que ele nasce é outro. E isso exige uma adaptação profunda, não apenas das crianças, mas do mundo. E quando isso é tratado apenas como problema, tenta consertar a criança. E aí, medicamos. Rotulamos. Padronizamos. Forçamos adaptação.
Mas talvez o verdadeiro desalinhamento não esteja nelas. Talvez esteja em sistemas que não respeitam o ritmo humano, ignoram o corpo emocional, anulam a sensibilidade e valorizam produtividade acima de presença. O sofrimento nasce quando tentamos encaixar consciência nova em estruturas antigas. Uma hipótese silenciosa, sem dogma. E aqui surge uma hipótese que não exige crença. Apenas observação. Talvez essas crianças não representem uma nova biologia, mas uma nova relação com a realidade. Talvez estejam mais sintonizadas com o campo emocional coletivo, as tensões invisíveis, a incoerência do mundo e a urgência de mudança. E talvez o desconforto delas seja um espelho. Toda grande transição começa assim, primeiro no invisível, depois no sensível, por fim, no estrutural. Antes das grandes mudanças sociais, sempre houve indivíduos que não se encaixavam. Não porque eram defeituosos, mas porque estavam adiantados em percepção. Talvez o mais importante agora não seja explicar tudo, mas escutar. Escutar o que essas crianças revelam sobre o excesso, sobre a pressa, sobre a violência emocional, sobre a desconexão do sentir. Talvez elas não precisem ser consertadas. Talvez precisem ser compreendidas. Nada aqui fala de superioridade. Nada fala de escolhidos. Nada fala de romantização. Falamos de transição. Uma transição silenciosa, profunda, que começa na percepção, passa pelo sentir e pede um novo modo de viver. O corpo pode ser o mesmo, mas a forma de perceber a realidade não é. E quando a percepção muda, tudo muda. Talvez o desafio não esteja nas crianças, mas no mundo que estamos oferecendo a elas. E é aí que a consciência precisa crescer. O desafio não está nas crianças, mas no mundo. Durante muito tempo, a humanidade fez uma pergunta equivocada. O que há de errado com essas crianças? Talvez seja a hora de inverter a pergunta. E se não houver nada de errado com elas? E se o problema não estiver nas crianças, mas no mundo que construímos? Vivemos em uma sociedade criada para funcionar em 3 pilares principais: competição, repetição e obediência. Desde cedo, ensinamos às crianças que precisam competir para serem vistas, repetir para serem aceitas, obedecer para não serem punidas. Esse modelo funcionou por muito tempo para manter sistemas. Mas talvez não funcione mais para formar seres humanos inteiros. Essas crianças que hoje chamamos de difíceis, hiperativas, desatentas ou sensíveis demais parecem não tolerar bem esse modelo. Não porque sejam fracas, mas porque sentem demais. Elas sentem a incoerência, a pressa, a violência emocional, a falta de presença, a ausência de sentido. E quando um ser sensível é colocado em um ambiente que ignora o sentir, o corpo reage. Muitas dessas crianças não pedem mais regras. Elas pedem presença. Não pedem mais explicações técnicas. Pedem escuta verdadeira. Não pedem mais punições ou diagnósticos imediatos. Pedem flexibilidade, acolhimento e amor consciente. Elas não estão dizendo isso com palavras. Estão dizendo com comportamento. A ciência já começa a confirmar algo importante. Ambientes emocionalmente rígidos, excessivamente estimulantes e desconectados podem gerar ansiedade precoce, desregulação emocional, sofrimento psíquico e colapsos de atenção. Ou seja, o sofrimento não surge porque a criança é diferente, mas porque tentamos encaixá-la, à força, em estruturas que não respeitam sua natureza. Talvez essas crianças não estejam falhando na adaptação. Talvez estejam recusando inconscientemente um mundo que não faz sentido para elas. Um mundo que fala de sucesso, mas não de propósito. Que fala de produtividade, mas não de presença. Que fala de progresso, mas ignora o cuidado. Grandes mestres sempre surgiram assim. Jesus não se adaptou ao sistema religioso da época. Buda não se adaptou ao sistema de desejo e sofrimento. Francisco de Assis não se adaptou à lógica da riqueza e do poder. Eles não foram moldados pelo mundo. Eles expuseram os limites do mundo.
Talvez essas crianças estejam fazendo algo parecido, não com discursos, mas com sua própria forma de ser. Isso não significa que não existam desafios reais. Eles existem e precisam de apoio, ciência, cuidado e acompanhamento. Mas talvez o erro esteja em tentar consertar a criança, quando o convite é transformar o ambiente. Transformar a forma como educamos, como escutamos, como nos relacionamos, como estamos presentes. Porque quando uma criança sensível encontra um adulto presente, algo muda. Quando encontra um espaço seguro, o corpo relaxa. Quando encontra alguém que não tenta corrigi-lo o tempo todo, a alma respira. E muitas vezes, o que chamávamos de problema se revela apenas como um pedido de amor consciente. Talvez o maior desafio desta geração não seja ensinar essas crianças a se adaptarem ao mundo, mas ensinar o mundo a ser mais humano. E talvez estejam nos lembrando, com delicadeza e dor ao mesmo tempo, de algo essencial que esquecemos. Talvez, depois de tudo que vimos até aqui, a pergunta não seja mais: por que tantas crianças nascem diferentes hoje? Talvez a pergunta verdadeira seja outra: o que essas crianças vieram nos ensinar? Durante muito tempo, acreditamos que cada nova geração vinha para se adaptar a um mundo que já existia. Que o papel das crianças era aprender as regras, seguir os modelos, repetir os padrões. Mas, e se isso não for mais verdade? E se essas crianças não vieram para se adaptar? E se vieram para nos transformar e nos ensinar? Talvez elas não se encaixem porque o encaixe está errado. Observamos que muitas dessas crianças não toleram ambientes rígidos, não respondem bem à autoridade baseada no medo, não aprendem pela repetição mecânica e não se adaptam facilmente à competição constante. E isso gera sofrimento nelas, nas famílias, nas escolas. Mas e se o problema não estiver nelas? E se o sofrimento surgir justamente porque tentamos encaixá-las em um mundo que já não corresponde à consciência que elas carregam? O que elas pedem não é perfeição, é presença. Essas crianças, de formas diferentes, parecem pedir coisas muito simples e ao mesmo tempo muito profundas: presença real, escuta verdadeira, flexibilidade, coerência emocional e amor consciente. Elas reagem menos ao que dizemos e muito mais ao estado interno de quem está ao redor. Não aprendem apenas com palavras. Aprendem com vibração. Menos rótulos, mais escuta. Quando rotulamos rapidamente, muitas vezes fazemos isso por medo. Medo do que não entendemos. Medo do que foge ao padrão. Mas rotular não cura. Não educa. Não acolhe. Escutar, sim. Escutar com o coração aberto. Escutar com presença. Escutar sem tentar consertar imediatamente. Talvez essas crianças não precisem ser ajustadas. Talvez precisem ser compreendidas. É necessário uma nova ética do cuidar. Essas crianças nos convidam a uma nova ética, com menos controle, menos pressa e menos projeções. E mais vínculo, respeito, tempo e amor que observa, não que invade. Elas nos mostram que educar, cuidar e acompanhar não é moldar o outro, é caminhar junto. O espelho que elas colocam diante de nós. Talvez o maior ensinamento não esteja nelas, mas no espelho que elas colocam diante de nós. Elas nos mostram o quanto estamos desconectados do presente, o quanto normalizamos a ansiedade, o quanto esquecemos de sentir e o quanto confundimos produtividade com valor. E, sem palavras, perguntam: é isso mesmo que vocês chamam de mundo? Um convite à humanidade. Esse não é um chamado apenas aos pais. É um chamado aos educadores, aos profissionais de saúde, à sociedade, à humanidade. Talvez o próximo passo da nossa evolução não seja tecnológico. Talvez seja relacional e vibracional. Talvez seja aprender a viver com mais escuta, mais presença e mais amor consciente. E talvez estejam nos lembrando, com delicadeza e dor ao mesmo tempo, de algo essencial que esquecemos. Que antes de ensinar, precisamos aprender. Que antes de corrigir, precisamos escutar. Que antes de mudar o outro,
precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E que elevar a consciência não começa em teorias, começa no modo como acolhemos a vida que chega até nós. E para quem deseja viver uma transformação no dia a dia, com bases científicas e espirituais, com simplicidade e constância, conheça o livro e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença. Um guia totalmente acessível para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. Link para o e-book está na descrição do vídeo. Aproveite, inscreva-se no canal Elevação da Consciência. Curta, comente, deixe sua opinião ou sugestões para outros vídeos e compartilhe. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Nosso trabalho é movido por amor, estudo, dedicação e vivência. E você pode fazer parte disso de forma ativa. Seu apoio financeiro nos ajuda a nos manter trabalhando 100% voltado ao canal com o objetivo de ter programações diárias. Sua contribuição faz uma enorme diferença. Caso queira contribuir, o PIX está na descrição do vídeo. Gratidão por chegar até aqui e sustentar esta obra com sua luz. Assista outros vídeos no canal e vamos juntos, rumo à elevação da consciência.